20 de agosto, né? Nós estamos reiniciando os trabalhos com esse nosso grupo, e para mim esse mês é um mês muito especial, esse o mês de setembro, porque foi em 1893, em setembro de 1893, que Vivekananda veio ao Ocidente e fez o seu pronunciamento no Parlamento das Religiões. Esse foi um pronunciamento tão importante que revolucionou a teologia ocidental. Na verdade, a gente iniciou ali aquele movimento que a gente chama de Neo-Vedanta, e que vem possibilitar depois, nos anos 60, toda essa ideia de volta à natureza, de reintegração de ciência e espiritualidade, que é o que o grupo trabalha, né? E todo o entendimento das tradições nativas, das contribuições dos povos da floresta, as relações xamânicas, tudo isso vem, na verdade, quando a gente une a objetividade da ciência ocidental com um certo olhar do feminino, era chamado assim de feminino na época, não sei se eu chamaria assim hoje, que era a contribuição dessa irracionalidade oriental, que te conecta não simplesmente com os resultados da razão lógica, mas se conecta com os sentimentos do coração, que é o que a gente chama de ciência e espiritualidade. Então, essa é a ponte que, inicialmente, a gente pensou em fazer, né? E aí, no começo, assim, para mostrar o porquê dessa ideia, né? Eu lembro o Fernando, depois ele vai poder falar um pouquinho para a gente, né? A termodinâmica tem um conceito importantíssimo, que é o conceito de entropia. Esse conceito eu considero, para mim, um marco na história da humanidade. Para mim, o conceito de entropia talvez seja, se eu fosse escolher talvez esse fosse o mais importante de todos. Ele norteou e orientou, em certo sentido, a minha vida, a tal ponto que na própria faculdade de engenharia, quando eu escolhi ser monitor de uma disciplina, eu escolhi a disciplina termodinâmica, que é exatamente para trabalhar com entropia, outros conceitos, o Fernando sabe, entalpia e tudo mais, mas era entropia que me chamava a atenção, essa ideia da irreversibilidade. Por exemplo, só para dar alguns exemplos bobos, né? A gente olha para a natureza e não se dá conta das suas leis, essas leis que aparecem, que o Rig Veda, daqui a pouco eu vou falar nele, ia chamar lá de Rita, essa lei, assim, essa grande lei. Mas eu não vou falar dela agora. Eu vou falar dessas observações que a termodinâmica começou a chegar. Então, por exemplo, a gente olha para a natureza, a gente olha uma planta, uma flor, uma árvore, você vê ela crescendo, desabrochando e morrendo. Isso é um sentido natural em que as coisas acontecem. Você nunca presenciou na vida uma árvore encolher e voltar a ser semente. Todo mundo químico, as reações químicas, tem essa ideia de uma certa irreversibilidade ou reversibilidade, que é medida pela entropia. Uma outra ideia que pode deixar isso bastante claro, imagina assim que eu pego ali na cozinha um bujão de gás, põe aqui na sala, esse bujão de gás ele está todo organizadinho ali dentro, só tem moléculas de um tipo. Aí se eu abro esse bujão de gás, essas moléculas se espalham aqui pela sala. Esse é um movimento normal, ou seja, de bagunçar tudo, de gerar uma desordem em tudo, né? E a gente assiste isso, basta abrir o bujão. O que a gente nunca vai assistir é como se eu tivesse gravado isso num filminho e colocasse de trás para frente, que é olhar cada molequinha de gás do bujão, se juntar de novo e voltar para o seu lugarzinho no bujão. Seria um movimento contrário a esse movimento natural, que é chamado de entrópico, que é definido pela entropia. Então, a entropia mede
a desordem do universo. Que tudo no universo se dá em termos de desordem. Todos os fenômenos materiais que envolvem a matéria são em desordem crescente. Mas a gente observa no universo alguns fenômenos que se dão no sentido contrário, negentrópico. Essa palavrinha é tão feia que aí resolveram inventar uma outra que é mais simpática, que é sintropia. Então, algumas coisas no universo se dão em sintropia, né? Mas aí é uma coisa que parece que escapa ao domínio da matéria, porque só apresenta comportamento sintrópico aquilo que tem vida, aquilo que tem alma, aquilo que tem alento vital, aquilo que tem ânimo. Então, por exemplo, você pega uma microcélula, não entende biologia, você pega uma coisinha lá insignificante e você vê ao longo dos milênios e dos milhões de anos aquilo se organizando e gerando organismos cada vez mais sofisticados, cada vez mais complexos, até você chegar no ser humano. Então, todo esse movimento, sei lá, da ameba, não sei do que, até o ser humano, se dá em negentropia, que você vai sofisticando. E do mesmo jeito, em nós, quando você olha o processo que acontece na sua cabeça, não é um processo entrópico, é um processo sintrópico. Na vida, nós crescemos em aprendizado, nós nos formamos, nós nos sofisticamos, nós organizamos as ideias. Então, esse é o movimento da sintropia, que parece que é uma propriedade que escapa disso que é meramente material. Então, na minha fantasia, eu atribuí isso àquilo que a gente chama de espírito. Né? Então, é como se a matéria fosse entrópica e o espírito fosse sintrópico. Mas essas duas coisas são uma coisa só ou não são? É, corpo e mente são duas coisas diferentes, é uma coisa só. Então, isso me possibilita, um certo modo, de trabalhar com todas essas questões. Né? Então, nesse textozinho, que eu sei que ele é um pouco denso, porque a gente resume nesse texto que eu submeti para o grupo ontem, de 2 páginas, eu resumo 10 anos de existência do grupo, nosso, de todos os estudos que nós fizemos. Eu resumo os resultados da minha tese, né, também, que eu quero apontar, e eu aponto para o futuro, são os resultados que eu quero alcançar enquanto grupo, daqui para frente, dentro desse movimento que eu estou chamando de cultura sintrópica. Por que cultura sintrópica? Porque eu quero falar de uma ciência sintrópica, eu quero falar de uma. Oi, Roberto. Daqui a pouco eu falo com você, tá? Tudo bem? Quero falar de uma ciência sintrópica, eu quero falar de uma praxis sintrópica, eu quero falar de um modelo de gestão sintrópico, ou seja, eu quero falar daquilo que eu vou chamar de cultura sintrópica, que é a cultura do terceiro milênio, essa cultura que unifica as contribuições do Oriente e do Ocidente, e que só agora é possível a gente manifestar, embora isso tivesse sido elaborado no discurso do Senhor Krishna para Arjuna na Bhagavad Gita. É disso que o Senhor Krishna trata, da praxis sintrópica, que não era capaz, obviamente, de ser implementada e vivida na sua plenitude naquela época, que precisou passar em outras culturas por outros experimentos, como, por exemplo, vivido na pessoa do Senhor Jesus, que é a materialização disso que a gente chama de praxis sintrópica, em certo sentido, né? Na medida em que ele busca essa compreensão amorosa do universo. Né? Então, bom, eu perdi completamente onde eu estava.
de Aracaju, né? Então, dessa experiência, dessa sofisticação do Francisco, e nessa vez que eu fui lá, sem ele falar na parte social, retorno à natureza, equilíbrio da natureza, alimentação orgânica, com pastagem a partir da galinha, cocô de galinha, ou da vaca, que a gente fazia lá, né? À noite a gente se reunia assim, sob as estrelas, que não tinha luz, ou fazia uma fogueirinha, né? E aí ele me apresentou a um químico curitibano chamado Arthur Barthelmes, que tem um entendimento da química num sentido quase místico. Foi professor da Faculdade de Educação da Federal do Paraná e era também pesquisador em algumas áreas assim, de vanguarda, mas exatamente por ser de vanguarda, no Brasil não teve voz. Mas esse Arthur Barthelmes, ele trabalhava já com essa ideia, por exemplo, para você estudar uma ligação química, com esse entendimento de que as relações eu posso definir em termos desses parâmetros, né? Para falar do elétron como um espírito, no certo sentido, e que as relações de aproximação, de atração química, são relações amorosas. Isso que é atração, que já é da conexão. Ele falava disso com certo cuidado. Por quê? Porque ele já tinha uma certa ligação, um outro entendimento, que depois foi muito bem manifestado por um físico francês chamado Jean-Émile Charon. Eu acho que isso foi em 1977 que ele escreveu um livro chamado O Espírito, esse Desconhecido. E esse livrinho, Jean-Émile Charon era um físico fera, mas, obviamente, por tratar desses temas tabus, né, também não foi assim tão bem aceito. Só que quando ele falava desse livrinho do Espírito Desconhecido, ele tratava num subtema que ele chamou lá no capítulo, o Deus elétron. Exatamente porque ele percebeu que no universo das micropartículas, o funcionamento se dava de maneira oposta ao do macro-universo, que é regido pelas leis da entropia, ou seja, da desordem crescente. Exatamente nessa área das micropartículas, o funcionamento do universo se dá em negentropia. Então, Jean-Émile Charon usa essa expressão, negentropia, em 1977. Então, em 79, quando eu estava lá, o Francisco me apresentou esse livro, que ele não falava para todo mundo, ele não vai falar isso naquelas reuniões de pescadores, ou as pessoas para quem ele só falava do Evangelho, que era a realidade ali, que você tem que falar do Evangelho, mas com a gente ele falou da negentropia, do Jean-Émile Charon, e falou de um assunto que ele falou: isso aqui vai ser o futuro. Eu queria que você prestasse atenção. E me apresentou os livrinhos de Norbert Wiener, que falava sobre a cibernética. Hoje em dia ninguém fala de cibernética, porque o termo que você usa é inteligência artificial, lugar, né? Então ali ele me introduziu a isso. Então foi assim que eu me aproximei dos termos entropia e sintropia. E quando eu fui estudar o yoga, e depois eu terminei engenharia, né? E aí eu fui me aproximar do yoga, acabei de morar lá em Sergipe, né? Eu aprendi bastante sobre aquilo que me interessava nesse yoga específico que a gente lidava lá, que era essa parte mais mental, mas eu vi que eu não sabia nada de ciência e filosofia e precisava fundamentar isso. Então, quando a gente voltou para o Ocidente, eu comecei a prestar atenção nessa ponte Oriente e Ocidente, embora não soubesse como elaborar. E muito menos tinha noção, eu, naquela época, que aquela tal da negentropia que Francisco estava se referindo era a ponte entre ciência e espiritualidade, entre Oriente e Ocidente, e que a cultura do terceiro milênio, em algum momento, ia ser entendida
como cultura sintrópica, que é o que a gente já começa a ver quando você fala em ecologia profunda e outros valores que apontam para isso. Eu não tinha noção disso, mas eu tinha um desespero de trazer isso assim para as pessoas, de discutir e de conversar, e comecei via Bhagavad Gita, de um lado, como a gente viu o nosso grupo por muitos anos, e de outro lado, na filosofia, né? Também sempre me atraiu muito, tanto que eu comecei o mestrado em filosofia da ciência e epistemologia, que eu só na Unicamp, que eu só parei por causa de um acidente de carro que eu tive, né? Então, nessa área, aí era caro para mim esse outro lado, que passa, então, voltando agora ao assunto, Santo Agostinho, Santo Anselmo, Tomás de Aquino, Descartes. E, obviamente, Freud e Jung, que é para chegar no iceberg, né? Então, não é assim que eu aprendi filosofia, mas quando eu passei pela faculdade de filosofia, eu aprendi filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna, filosofia contemporânea. Mas aprendi a minha moda. Estou pouco preocupado com o que os professores tinham para me dizer ou o que a academia tinha para me dizer. De uma maneira estranha, eu queria responder as minhas questões, não vinha respondido por eles, né? Aí, na minha síntese, eu falei, bom, o que é a filosofia antiga? A filosofia antiga está lá no Templo de Delfos, sintetizado, numa expressão: conhece-te a ti mesmo. Isso é a filosofia antiga. Vem tudo em torno disso para mim. Bom, a filosofia medieval, o que é a filosofia de medieval? Sinceramente, eu não chamaria de filosofia, mas aceite, já que assim se chama, né? Isso que se chama de filosofia medieval, imposto pelo olhar da igreja, para que a gente aceitasse como filosofia a visão dos teólogos e dos padres, né? Se resume numa expressão. Está num texto muito importante de Santo Anselmo, que eu esqueci o nome do livrinho dele. Mas a expressão é fides queres intellecto, né? Quer dizer, a fé como pressuposto para o conhecimento. Primeiro acredita, depois você vai entender tudo. Ou seja, eu te convenço, te converto, nem que seja na ponta da baioneta. Mas depois você vai entender que eu estou fazendo isso pelo teu bem. Primeiro acredita, crença, creia. E jamais permita que a dúvida se aproxime de você e ameace a tua crença. Porque essa dúvida é a palavra do demônio. Eu não quero isso para você. Então, isso se resume, o paradigma medieval, nessa expressão: fides queres intellecto. Basta essa expressão para definir a Idade Média. O que acontece é que essa visão. Mas essa visão não se sustenta ante Giordano Bruno, Galileu, Copérnico e outros. E o Descartes percebe isso e dá uma formulação elegante, sofisticada e filosófica a isso. E assim ele inaugura no Ocidente aquilo que eu gosto de chamar a era da consciência, né? Essa era da ciência mesmo e da consciência no Ocidente, né? Como ele inaugura isso, a gente sabe que ele escreve vários livrinhos interessantes, mas o mais importante de todos, no meu entendimento, se chama o discurso do método. Por que ele é o mais importante de todos? Por nenhuma das razões que eu ouvi na faculdade de filosofia, onde você tenta, de uma maneira eufemista, tirar o valor e a importância desse livro, substituindo termos, por termos, Galato, por termos mais simples, né? Então, eu passei um ano estudando o discurso do método para ouvir um monte de bobagem. Divida as coisas complexas em expressões mais simples, busque as ideias claras e não sei o quê. É uma baboseira sem tamanho, na verdade. O discurso do método é simplesmente uma coisa. É assim, eu estou numa época de pessoas dominadas pelo olhar da igreja,
não posso duvidar, porque a dúvida é herética. Aí é como se eu estivesse pedindo desculpa para o Papa, para não ir eu mesmo para a fogueira. Então, o discurso do médico é dizer: Senhor Papa, eu lhe peço desculpas. Eu vou duvidar, mas a minha dúvida, por favor, não entenda como herética, nem como fruto da presença do demônio no meu ouvido. É uma dúvida metódica, porque eu acredito que, pelo método da dúvida, eu vou chegar à verdade. É isso que eu quero mostrar para a sua santidade. Né? Então, essa é a razão do discurso do médico ser importante, porque ele mostra para a ciência que nasce, então, que é a dúvida e não a fé cega que te leva ao conhecimento. Então, por que é a dúvida? O método científico, a gente sabe que vai ser elaborado depois, a partir de Descartes e de Bacon, se funda nesse cuidado de checar todas as suas hipóteses, submeter a teste, validar os seus experimentos. Ou seja, se funda na dúvida. Mas como é que o Descartes prova para aquele ambiente medieval onde ele se encontrava que isso funciona? Ele fala: olha, meus amigos, eu posso duvidar da vida, posso duvidar até do que eu estou acordado. Pode ser que um Deus enganador tenha me iludido de tudo. Esse mundo todo pode ser falso, como Shankara vai afirmar, por isso que eu fiz o paralelo com Shankara. Mas, ó, duvidei. E não estou sendo herético, é só método. Por quê? Porque duvidando, eu chego à conclusão que tem uma coisa que eu não consigo duvidar. Eu tenho esse sentimento, eu vou além do que a gente. Eu tenho esse sentimento aqui, ó, né, presente em mim, de que eu penso. Estou percebendo isso aqui. E se eu penso, eu existo. E isso é uma certeza indubitável, uma verdade científica que eu alcancei pelo método da dúvida. Então, o método da dúvida que funda a ciência. Então, isso é Descartes. Então, minha passagem de Santo Agostinho até São Tomás é porque todos esses construíram o discurso da fé. Que Descartes passa um trator em cima. Graças a Deus. Agora, esse trator não foi bem passado. Por quê? Porque a partir de Descartes, com o iluminismo, você tem uma separação total entre aquilo que é do ambiente do espírito, que pertence à esfera do espírito, e aquilo que pertence à esfera da matéria. E essa dicotomia conveniente, promovida pela Igreja, para se salvaguardar e continuar existindo, é como se dissesse o seguinte: tá bom, tomei uma surra e perdi a briga, mas vamos fazer o seguinte: você cuida da matéria e do espírito só falo eu. Então eu faço essa cisão radical que faz com que a partir daí seja tabu na ciência você trazer qualquer coisa de subjetivo. Você aposta na objetividade 100% de todas as coisas. O que é outra grande diferença, como a gente já sabe. É tolice porque, com essa ciência, feita com esse acordo entre os iluministas e a Igreja, né, essa ciência, ela nos faz progredir e avançar. Para onde? Para a beira do abismo. É o único lugar que a ciência me leva. Mais um pouquinho que eu avanço com essa ciência e o planeta explode e acaba. Por quê? Porque falta essa ciência aquilo que Santo Agostinho, Santo Anselmo, São Tomás viram que era verdadeiro, que não era para ser descartado, que é um certo olhar da subjetividade, que é importante para me fazer compreender que todas as verdades são relativas, para me fazer compreender que não existe um método que, ao longo dos milênios, eu não vou ficar acumulando verdades definitivas. Pelo contrário, as novas verdades sempre vão mostrar que as anteriores eram provisórias. Então, não existe um método perfeito, como se passou a acreditar no iluminismo. Todos os métodos são falhos, as quebras de paradigmas vão ocorrer sempre. Né? Então,
Ótimo, então Descartes estava errado, o Santo Anselmo estava errado, e a gente sabe quem está nessa crise ambiental, mas já contamos a solução, né? Tem essa coisa do olhar sintrópico, tem essa coisa que a ecologia profunda aponta, ou seja, que é de olhar para a ciência, levando em conta certos valores que são do espírito, né? Então, como é que eu equaciono isso? Isso aí já está dado. Aí, como eu gosto, do mesmo jeito que eu chamei lá a antiga, o que sintetiza a filosofia antiga é o penso, é o conhece a ti mesmo, a medieval é a fé como pressuposto para o conhecimento, a filosofia moderna é o penso, logo existe. A filosofia pós-moderna, que começou com Freud e Jung, ainda não tem, pelo menos ela não sabe qual é o seu paradigma. Aí eu falei, eu acho que eu sei qual é esse paradigma que a filosofia moderna, já a contemporânea, já começou a seguir, mas ainda não equacionou. É aquele que atende simultaneamente ao que queria Santo Anselmo e Descartes. Eu tenho que abrir mão do que havia de errado com a igreja, mas não posso abrir mão do que havia de certo. E do mesmo modo com Descartes. Eu tenho que abrir mão dessa crença dele de que a subjetividade resolve tudo e que levou a ciência a, a mostrar nesse equívoco, acreditar na objetividade 100%. Então, onde é que está essa ponte? Ah, está num terminho da Índia, um termo estranho, que eu não, eu identifiquei como Sharadá. Porque Sharadá é, ao mesmo tempo, fé e confiança em si próprio, confiança interior. A mesma confiança, ou seja, esse ardor do coração, esse fervor do coração. Então, essa é a mesma coisa que fez ferver o coração de um Galileu, né, para dar para ele coragem de dizer: a Terra gira em torno do Sol. E mesmo quando a igreja o obriga a desmentir, no canto da boca, ele diz: mas que se move, se move. Ele nega, mas no canto da boca, essa convicção íntima que ele tinha não é fé. E também não é a aposta só no cógito. É uma coisa que tem essas duas dimensões, que é a Sharadá. Então eu disse, olha, o Santo Anselmo, ele pôs lá, ele viu o galo cantar, só não sabe aonde. Igualmente Descartes. Se eu pegar a expressão de Santo Anselmo, que pretendia dar conta de como chegar ao conhecimento, e trocar a fides, que a razão, né, passou um trator em cima do entendimento da fé, e puser ali Sharadá, diferentemente da fides, Sharadá nunca está em contradição com a razão. A fides pode, tanto que ela se define assim, né? É aquilo que eu acredito, mesmo na ausência de motivos racionais para tal. Isso é o que é a fé. Né? É aquilo que eu acredito, mesmo na ausência de motivos racionais para tal. E Sharadá, o que é? Sharadá, quem trata disso muito bem é o senhor Buda, inclusive. Né? E tem um texto mal traduzido e muito criticado, porque ele não é fiel ali às palavras do Sutra, mas que ele dá a ideia que é muito rica e verdadeira. Então, eu vou ficar com essa tradução leviana, mas que tem um quê de verdade, na intenção do senhor Buda ao dizer aquelas palavras, né? Que os escolas aí criticam. Mas aí tem um texto, não vou me lembrar qual agora, em algum lugar eu mencionei ele, onde o senhor Buda diria alguma coisa próxima disso que eu vou dizer. Não acredite em alguma coisa simplesmente porque você ouviu falar. Não acredite em alguma coisa simplesmente porque está escrito na escritura sagrada de alguma tradição. Não acredite em alguma coisa, nem mesmo porque eu falei. Somente
dê crédito e veracidade a alguma coisa quando você sentir isso no profundo do teu coração. Você sente ferver o teu coração. Essa verdade você pode aceitar, porque é melhor eu rejeitar 99 verdades que eu ainda não consigo aceitar do que aceitar pela fé cega uma única coisa como verdadeira e que é falsa. Então eu rejeito 99 falsas, mas não aceito nenhuma que seja rejeito 99 verdadeiras, mas como método não correr o risco de aceitar nenhuma falsa. Isso é Shaladá. Ou seja, só quando o meu coração ferve, eu posso estar me aproximando da verdade. Mesmo que essa aproximação seja relativa, provisória e incompleta. Onde é que está a crítica desse método? Para encerrar e abrir para as pessoas. Né? Eu tenho que chegar aqui na contemporaneidade a Gandhi e ao seu assassino, para mostrar como isso ainda é problemático, quem está elaborando tudo isso. Né? Quando perguntaram para Gandhi, né, como é que ele se aproximava da verdade, né, ele dizia, seguindo o seu coração, de acordo com a doutrina do coração. Né? A doutrina que o cristianismo vai chamar de Sagrado Coração, de Jesus, de Maria. O senhor Buda vai chamar doutrina do coração. Gandhi dizia isso. Tem um problema com essa afirmação? Imenso. É falha essa afirmação? Em grande parte é. Por quê? Porque quando você pergunta para o assassino de Gandhi o que o motivou a matar Gandhi, ele diz, eu fui guiado pelo meu coração. Então, qual a diferença entre o assassino de Gandhi e Gandhi? Gandhi sabia o que é ser guiado pelo coração. E esse assassino não. E como é que eu começo a desconfiar? Começo a perceber como é que eu me afasto do entendimento desse assassino e me aproximo do entendimento de Gandhi? Quando eu sou movido pelo amor. E cada vez que eu me movo a partir daí, eu aumento essa confiança em mim mesmo, essa intuição que me aponta o caminho verdadeiro. Então, essa intuição é um processo relativo e nunca, jamais, em tempo algum, garantido que me vai dar a verdade de imediato, mas que me dá uma probabilidade progressivamente maior de estar com a verdade. Então, que a probabilidade de um homem bom como Gandhi de estar com a verdade é maior do que de um homem mau movido pelo ódio. Daí, né, que eu posso diferenciar entre a motivação de um fanático, fundamentalista, religioso, que se torna um homem-bomba, ele se torna homem-bomba acreditando nesse coração. Só que o que o move é o ódio pelo outro, por aquilo que ele quer destruir. Enquanto que esse coração só é verdadeiro, por isso que eu falei do exemplo paradigmático de Jesus, porque o que o move é o amor. Então, essa instância do amor, que é a instância que põe ordem em todas as coisas, é uma instância sintrópica, que mostra que o universo é regido pelas categorias da ordem e do amor, tanto assim que você vai pegar pesquisadores como Antônio Nobre, Maturana, começa a falar de uma espécie de altruísmo biológico que existe entre as espécies. Então, essa categoria é que precisa ser contemplada na ciência do terceiro milênio, como já é, por exemplo, pela ecologia profunda, né? E ela só é possível quando eu entendo que a ciência desse novo milênio ela atende a esse paradigma que eu arrisco dizer que pode ser expresso como Shraddha Keres intelecto. Eu digo que é o paradigma pós-moderno, porque ele é sintrópico. Do mesmo jeito que a agricultura sintrópica funciona para a agricultura, que, aliás, foi o exemplo que o senhor Buda tomou, quando o senhor Buda foi tratar da meditação, que é aquilo que faz desenvolver em nós o olhar sintrópico, é pela meditação.
Quando o senhor Buda foi tratar disso, ele tomou como exemplo a agricultura. Então, olha que interessante como a agricultura sintrópica, de fato, é próximo de cultura sintrópica, desde o senhor Buda. Porque o senhor Buda usou a expressão bhavana, que significa cultivo da mente. Então, ele dizia, do mesmo modo que na terra eu posso ali cultivar as boas sementes, na terra da minha mente eu posso fazer isso. Daí você tem, por exemplo, que ele chamou de metta bhavana, que é essa meditação amorosa e compassiva que te leva a perceber a beleza e o sagrado do mundo. O sagrado do mundo, que escapa à ciência careta do século XX. Essa ciência que não entra, que não entra o espírito. Essa ciência que qualquer máquina atende à sua lógica. Você põe isso na inteligência artificial, lá na cibernética, né? O que escapa a todo esse mecanismo dessa lógica, dessa ciência, é aquilo que só o ser vivo tem e que nenhuma máquina vai ser capaz de reproduzir, que é o sentimento intuitivo, que é a Shaladá, que é esse componente amoroso. Nenhuma máquina faz isso. Não adianta inventar robô e achar que você vai dar um sopro nele e que ele vai virar um robô vivo. Não adianta. Falta ali a presença do Espírito, que é a contribuição de Shaladá. Então, isso recupera todo o nosso conhecimento cultural, todo o nosso conhecimento religioso, toda a nossa tradição mitológica, de todas as tradições, mostrando a verdade relativa de cada uma delas. E que nesse momento de agora, que é um movimento sintrópico, eu posso pensar nisso. Porque sintropia é isso. É você trazer ordem, até a agricultura sintrópica mostra isso, né? Quando você tem esse cuidado, esse zelo, que você olha para as coisas como sagradas. O rio é sagrado, o ar que respiramos é sagrado, as florestas são sagradas, existem os guardiões da floresta. Os índios percebem isso muito bem, porque não perderam essa dimensão que o homem civilizado percebeu quando apostou 100% nessa visão que o distancia do espírito. Então, a sintropia, qualquer definição de sintropia, vai mostrar isso, que ela fala de ordem, de organização, de integração holística, sistêmica da realidade. Então, falei demais. Desculpa, porque é o primeiro dia, o primeiro encontro, né? Mas era para introduzir. Os próximos encontros, obviamente, não serão assim, né? Mas é para mostrar que a ideia desse grupo ela se dá em torno dessa ideia de cultura sintrópica. Tem vários olhares. Gestão sintrópica. Eu arrisco dizer que é o que a Cássia está experimentando na UFRJ. Né? Filosofia sintrópica. Eu arrisco dizer que é isso que eu faço. Praxis sintrópica. Eu arrisco dizer que foi isso que eu aprendi com Francisco, que é o que me fez pensar sobre todas essas questões. É o segredo de tudo, que é a revelação de Krishna na Gita. Então, ciência sintrópica é essa ciência que leva em conta o sagrado de todas as coisas. Então, tem um filminho que parece bobo, eu gosto muito dele, mas ele é tão bobo porque ele é profundo e, ao mesmo tempo, pode ser ofensivo a uma visão mais conservadora do mundo, né? Que ele foi banido. Você quase não acha. Mas eu consegui baixar esse filme e subir lá para aquela biblioteca, sei lá como é que chama esse filme. Acho que, não, é americana, é Gutenberg, que chama aquela biblioteca onde você pode pôr tudo de graça. Eu não conheço. Depois eu passo o link. Mas eu subi um filmezinho para lá, que chama lá Bela Verde. Isso, ou seja, que fala
é uma gozação. Uma mulher, uma das primeiras mulheres diretoras, lá nos anos 70, que fez um filmezinho com os extraterrestres que vivem nesse lugar, e de vez em quando algum deles tem uma missão horrorosa, que é de ter que descer aqui desse planeta no meio desses primatas para vir aqui. E aí a pessoa vem, cai aqui e fica chocada com essa desconexão do sagrado desses primitivos que aqui habitam. Então, o filme é rico para mim por isso, mas qualquer hora compartilho. É a Bela Verde? La Belle Verde. É a beleza do verde, é uma coisa assim, porque eles são totalmente os prenúncios do ambientalismo. E aí ela cai, só que ela é tão assim, gozadora que as coisas mais simples, como por exemplo, sei lá, a mulher grávida, amamentar, a água, né? Ela vê uma fonte assim na cidade, ela, iluminando ali uma, sei lá, praça do centro de Nova York, por exemplo, né? Ninguém nem percebe. Água! Aí ela vai e entra. Então, é claro que vão achar que ela é louca, retira ela de lá. Só que não ela é louca, ela está só simplesmente uns 1000 anos na frente daquele modo de pensar. Ela fazia a conexão, ela na Terra, ela fazia conexão com as pessoas do planeta dela, quando os pés na água. Põe o pé na água, entrava em contato com essa... Mas eu gostei desse filme é que ela fazia as pessoas dizerem tudo o que eles estavam pensando. De verdade. Ser honesto. Então, a pessoa pensando um monte de bobagem, e eles falavam todas as bobagens. Aquelas hipocrisias que você mantém, às vezes, a aparência no ambiente de emprego. Então, sei lá, eu estou aqui, aí ele falou, não, na verdade eu estou aqui para ganhar dinheiro, isso aqui é um lixo, o que eu faço é um lixo, esse produto é um lixo, mas eu preciso ganhar dinheiro. Aí mostra isso acontecendo assim. Ou seja, ela começa a mostrar a importância da coerência entre o discurso e a prática, que é outra chave dessa visão sintrópica do mundo. A gente se autêntico na vida, né? Que é isso que mostra mais pronto. Então, a primeira vez só que é assim, as outras, cada um, né? Então, terminei a minha parte, era a apresentação só do projeto por hoje, lembrando que nesse mesmo sentido, eu estou tentando mesmo dar uma... Talvez eu esteja errado, mas dentro desse mesmo movimento. Eu não tenho certeza de que é o caminho certo. Eu já fiz um caminho totalmente errado quando tentei, em 2012, montar um projetinho e montei lá em São Paulo. E aquilo estava... E eu entendi depois que estava errado. Francisco me fez... Você já fez essa pergunta? Que eu não tinha feito, no caso, né? Falou, você fez esse projeto aí para provar que você conseguia, para satisfazer o teu ego, a tua vaidade, exatamente porque você está afastado de todo o ambiente profissional e corporativo, era só para você provar que podia, ou você via algum sentido nisso se harmonizando sintropicamente dentro do grande plano universal para esse momento? Por isso nunca me passou pela cabeça. Eu acho que eu queria mesmo vencer os meus traumas e parecia que esse era um caminho. Então, no futuro, se você for fazer qualquer iniciativa, lembre sempre de perguntar se esse teu gesto está em sintonia com a vontade cósmica. Se isso que você faz contribui. Tá? Então, dentro desse sentido, sem ter certeza que eu tenho a resposta certa, eu resolvi arriscar criar um Instituto de Educação Cultura Sintrópica. Criada onde? Se eu não tenho nem dinheiro, nem terreno, nem nada. Criar no campo das ideias, com outras pessoas que compram essa ideia, ou seja, algum sócio que posso depois pôr algum dinheiro, e por isso é que eu propus aquele primeiro evento, que é para testar, eu quero testar se isso é verdadeiro ou não. Então, por isso que no dia 9 e 10 de setembro, que é quando se comemora, de fato, os 100 anos da vinda do discurso de Vivekananda ao Ocidente, ou seja, do início da fusão do pensamento Oriente e Ocidente, com o impacto que ele teve no dia 13 de setembro no Parlamento das Religiões, né?
Ou seja, então esse evento coincide, por acaso, na verdade, coincide com esses 100 anos, que para mim, então, é um grande marco, que é o início do entendimento dessa trajetória sintrópica, né? Que é quando o Oriente se junta ao Ocidente para que, juntos, né, unificados, você possa dar início a essa cultura sintrópica. Então, eu mapeio isso, esse movimento real de manifestação, ali com a vinda de Vivekananda. Embora eles tenham se iniciado lá na Gita, e no Ocidente com os santos, e depois com os filósofos e tudo mais. Mas, na praxis, isso começa com Vivekananda. Então, com o Neo-Vedanta. Por isso que eu digo que isso que a gente faz nessa busca do puro yoga, do Shuddha Yoga, é apostar que o yoga que a gente tem que encontrar no Brasil não é o yoga de ninguém querer se tornar um neo-hindu, nem um hindu. Ninguém quer se converter à religião de ninguém. Mas essa é a ideia de aproveitar essas categorias na busca do Shuddha Yoga, entendido Shuddha Yoga como a essência mais pura do yoga, que unifica todas as formas, que Sri Aurobindo procurou dar forma no seu yoga integral, que o Gandhi procurou essa moda, mostrar que Oriente e Ocidente tinham que estar mais próximo quando foi estudar na Inglaterra e frequentava lá o círculo das senhoras cristãs e tudo mais, né? Então é essa a ideia. Os próximos encontros eu não falo e a gente vai... não falo tanto, pelo menos, né? E a gente vai construindo esse diálogo, cada um de nós... Você falou tão bem, tão maravilhoso, Rubens, tem que continuar. Não, mas todos nós temos lugar de palavra, porque sem vocês, né? Eu estaria ainda preso em 2007, quando eu defendi a tese lá, e era só uma tese sobre a Bhagavad Gita.